Fala aí galera, eu sou o T e o formato não está aberto, ele está escancarado. E bem meus amigos, estou aqui para poder falar um pouquinho sobre, mais uma vez, o formato, né, o metagame atual. Dessa vez da perspectiva do último acontecimento de um torneio Premier, que é do ICS, qual que é o nome dele mesmo aqui? É Santa Cruz de la Sierra, que é o ICS que aconteceu na Bolívia nesse último fim de semana, certo? Torneio esse que teve o Mikanko, não só um Mikanko qualquer, o Mikanko do Mix, Michel Veríssimo, ganhou o torneio usando o deck de Mikanko, como você pode me ouvir falando sobre. Aqui em cima, um dos motivos da abordagem do deck, para você entender de maneira mais profunda, dá uma olhada lá nesse vídeo que eu gravei há uns dias atrás. Hoje nós vamos tentar entender um pouco de maneira mais global aqui quais foram os acontecimentos desse evento, lembrando que é um torneio que não foi streamado, afinal de contas rolou na Bolívia, né? E a gente sabe que a galera não streama o torneio por aqui. O do Brasil foi uma exceção e sabe lá Deus quando isso vai acontecer de novo. E então a gente não tem os jogos, mas a gente tem os resultados. Temos os tops e temos as decklists. Esse torneio, ele obviamente acaba sendo impactado pelos acontecimentos do torneio da semana anterior, que é esse o ICS aqui, ó, que eu fiz um vídeo falando sobre ele, o ICS de Indianápolis, que foi o primeiro torneio imediatamente depois do lançamento de Agov, Age of Overlord, que é a nova coleção que vem impactando muito o jogo, certo? Então, depois do resultado daquele torneio, como eu comentei nesse vídeo aqui em cima, que eu espero que você acompanhe aí para poder entender melhor, a gente chega no torneio desse último fim de semana, o ICS da Bolívia, e vamos tentar entender o que aconteceu e debater um pouco sobre isso. Como vocês sabem, né, eu passei um tempinho fora, então estamos voltando aos poucos, por isso que o assunto tá um pouco atrasado. Temos muita coisa para falar, certo? E antes de você prosseguir com o vídeo, eu só quero dar um recado de chamando todos os cornos, porque hoje à noite, sexta-feira, eu pretendo fazer uma livezinha à noite, tá galera? Então, hoje à noite, espero aí fazer uma livezinha pra gente poder debater e conversar um pouquinho sobre algumas coisas, e dentre elas, torneios que eu estou pensando em começar a fazer. Então, essa live vai ser basicamente um grande brainstorm pra gente poder conversar um pouquinho sobre algumas coisas, sobre torneios que eu tô pensando em fazer. Então, convoco todos vocês a participar da live que vai rolar hoje à noite, certo? Dito isso, vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá! Mas antes de você prosseguir com o vídeo, da recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da TC Network, certo? Acesse aí tcgnetwork.com.br para poder comprar suas cartinhas, sempre ganhando aquele desconto maroto para poder comprar suas cartas no melhor preço que você puder, mesmo sendo esgoelado pelo nosso mercado brasileiro, mas enfim, você pode comprar lá. Já está disponível na TC Network a coleção de Age of Overlord, tá? Agora já está disponível para você poder comprar, tanto booster, box como avulsas, assim como as cartas da Mega Team também já está disponível. A Rarity Collection infelizmente ainda não chegou por aqui, quando chegar eu aviso vocês, mas você pode sempre comprar suas cartinhas usando o meu cupom para ganhar 5% de desconto, e caso você faça a compra via Pix, você ganha mais 5%, totalizando 10% de desconto no geral, certo? Então acesse aí tcgnetwork.com.br, compre suas cartas, monte seu deck, lembre-se que a diversão nos conecta. Agora nós vamos para o assunto do vídeo, let's fucking go! Muito bem, então aqui na tela, como vocês podem ver, temos dentro da Yu-Gi-Oh! Pro Organization, né? Não, Yu-Gi-Oh! Pro Deck, o ICS Santa Cruz de la Sierra, ele rolou na Bolívia, e aí é natural que ele seja um torneio muito menor. Por exemplo, o ICS de Indianápolis é uma loucura completa, porque ele teve 1957 pessoas. Puta que pariu! Nunca que no Brasil a gente vai ter um ICS com essa quantidade de pessoas, pelo amor de Deus. E aí, na Bolívia, que é um centro menor pro Yu-Gi-Oh! Do que o nosso aqui, né, do que o Brasil, teve 260 pessoas, tá? 260 players foi a quantidade desse ICS. O nosso, sei lá, dependendo do regional que tenha por aqui, dá mais pessoas. Mas foi um ICS, que é o torneio de primeiro escalão. E aí, você teve, acho que o Paulo jogou esse torneio também em Tiamat, não tenho certeza, mas o Mix jogou e ganhou, certo? Se a gente passa pra cá, a gente dá uma olhada nesse breakdown aqui, como vocês podem ver, né? Foi cut pra top 32. Cut para top 32. E olha só a disposição, a distribuição de decks no top. Pelo menos com informações que temos até agora alimentadas aqui na Yu-Gi-Oh! Pro Deck. Você tem aqui essa quantidade absurda de outros decks que não são um deck específico, tá ligado? Então, desconhecidos aqui, ó, os caras deixaram 15 decks. Aqui pra baixo tem pouquíssimo divulgação ainda até o momento. Então talvez nem dê pra gente ter uma posição muito boa de
qual o deck que teve a melhor disposição, porque apesar de estar como desconhecido aqui, pode ser simplesmente o cara que não divulgou a decklist, ninguém sabe o deck que o cara tava, ou então só não colocaram aqui, tá ligado? Então, lembrando que no primeiro torneio, no Indianápolis, a gente tava chegando muito à escura, né, no formato, afinal de contas, era o primeiro evento, e aí você teve o Haskell com uma representatividade muito boa dentro do top 32, né? Dos 32, 12 decks eram Haskell, o que não é um número absurdo, mas para um formato tão aberto, tanto que o segundo deck melhor posicionado dentro do top, com melhores spots dentro do top, teve 4 slots, se não me falha a memória. Então, 12 pro Haskell, que foi o deck melhor colocado, 4 pro segundo deck, que era Pearly Tiara Alignment, se não me falha a memória, né? Então, fora isso, você tinha uma caralhada de decks com disposições de 2 decks, um deck convertendo no top e tal, e o Haskell acabou chegando no top 8 com 3 decks, ou 4, se eu não me engano, e a final foi uma Mirror de Haskell Ace, né? Então ele vinha sendo como o melhor deck, digamos assim, teoricamente. Ele entrou naquele momento, muita gente já se imaginava isso, né? Que o Haskell seria o queridinho da galera naquele momento inicial, e ele performou muito bem, mas quando você tem um torneio seguinte, tem desdobramentos. Mas tem um ponto que, para esse torneio específico, que é o torneio na Bolívia, a gente sabe que tem diferenças regionais, né? De quando você vai jogar um torneio. O metagame não é estático. Quando o meta tá bem definido, ele já não é tão estático assim. Porque tem variações. Se você for jogar um torneio, um ICS nos Estados Unidos, e o metagame tá fechado, digamos assim, você tem lá, teoricamente, um metagame mais do mundo real, mas mesmo assim, você tem questões de regionalidade. A depender da região que está sendo feito o torneio, jogadores daquela região têm disposição, teoricamente, para uma abordagem específica de deck. Torneio nos Estados Unidos com mais de 1000 jogadores, e um torneio na Europa, no mesmo formato, no mesmo fim de semana, acaba tendo disposições diferentes, de abordagem diferente, então tem essa questão regional. E ainda mais na Bolívia, né? Então tem essas questões de diferenças. É claro que isso é impactado pelos acontecimentos do fim de semana anterior, mas também tem essas questões aí, né? E isso quando o formato tá fechado. Quando o formato tá aberto, então, pelo amor de Deus, o metacall é muito particular, tá? E você precisa, às vezes, escolher um deck mais versátil possível. Versátil e genérico. E seja o que Deus quiser, porque o metacall é muito difícil de ser acertado, tá ligado? Nesse cenário do formato atual. Então você acaba precisando adaptar muito bem a tua decklist. A gente baixa aqui, por exemplo, ó, Mikanko. Dentro do top 32 de relato até esse momento, tem só o Mix, que fez ele. Manadium, temos 2. De Tiara Alignment, temos 3 do top 32, né? Como vocês podem ver aqui na tabela. Unchained, 3. Haskell, 3 também. Os melhores colocados, pelo menos com os decks que temos disponíveis. E aí você tem Sword Soul, Pearly, Horus, Sprite, Labyrinth, e aí uma caralhada de deck que ou não foram divulgados ou a gente só não sabe quais são, né? Aqui embaixo, no top 4, como vocês podem ver, tivemos um Mikanko, um Manadium, um Tiara e outro Tiara. Então você teve, dentro do top 4, 2 Tiara Alignments, um Mikanko e um Manadium. Se você desce pro top 8, tem um Sword Soul que fez top 8, tá? Tem um Sword Soul aqui que fez top 8 usando a engine de Super Heavy Samurai. Pega essa, chupa essa manga. E aí você tem um Haskell e 2 Unchained, que completaram aqui os slots do top 8 desse torneio, né? Então, como vocês podem ver aqui no top 8, 2 Unchained, 2 Tiara, um Haskell, um Sword Soul, um Manadium e um Mikanko, certo? Não é nem de longe o metacall que você iria fazer imaginando qual seria o top 8 do ICS Indianápolis, que foi o primeiro torneio que teve, tá ligado? Você até poderia imaginar que, beleza, vai ter ali uns 3 Haskell dentro de um top 8, acho que é seguro de se imaginar. 2 Tiara, um Tiara Alignments por ali e tal, um Pearly com certeza vai estar por ali. Você tem meio que esse mindset. Por aqui, Mikanko como campeão e Manadium como vice, acho que não é algo de se imaginar, ainda mais Sword Soul fazer um top 8. Mas é um formato aberto, tem muitos fatores que influenciam no resultado, né? Ainda no top 16 tem outro Tiara Alignments aqui, tem um Pearly, um Unchained, e aí dentro do top 32 tem decks mais diferentes, né? Tem um Horus aqui, que inclusive é um Horus Resonator aparentemente, um Splite com Brave Splite, um outro Haskell, todo Haskell é com o engine de Sinful Spoils, tem um Manadium do Patrick Rouba, inclusive, né? E aqui tem um Labyrinth também, além de outro Haskell fucking Ace, certo? Vamos acompanhar um pouquinho da decklist aqui. Tem a decklist do Michel, que eu não vou falar muito sobre, porque eu já fiz um vídeo específico sobre isso, que você pode acompanhar, né? Sugiro que você acompanhe aí, inclusive. Mas esse aqui é o esboço do deck campeão, né? Como vocês podem ver, é um deck sem hand traps alguma, as techs são diminutas, as techs estão muito dentro do TTT, e as cartas de Mikanko são cartas que interagem Going Second, né? São cartas boas Going Second. A Orihime
que pega o deck inteiro, você coloca o He-Man no campo e pode jogar um Rondo pode roubar um bicho do cara, força interação. Você tem o Arabesque, que é uma carta que tenta quebrar a mesa, força interação. Você tem Extenders com os equipamentos de Mikanko, chegando através da Isolde, que é feito pelos Ken, Gen, as próprias Mikanko, que são Warriors, as Fire Flint e a engine de Sinful Spoils, que colocam o Warrior no campo. Ela só tá aqui pra isso, para ser mais camada de jogada e colocar o Warrior no campo. E, além disso, quando você tá indo segundo, TTTs automaticamente ficam vivos na expectativa de tentar quebrar a mesa e matar o amiguinho, porque as Mikanquinhos, né, fazem isso. Quando elas estão equipadas, elas batem, você não toma dano e dá o dano no oponente. Então, a ideia é bater em bicho grande mesmo e matar ele dessa forma, tá ligado? Então, é uma abordagem que, como eu já falei, muito inteligente para esse formato específico, para esse momento do formato, né? Foi muito boa a call que o Mix fez, e a decklist dele, apesar de ser bem estranha, é funcional, totalmente funcional pro formato, né? Então eu acho bem interessante, apesar de achar um sintoma muito ruim do formato, principalmente um deck performando com essas merdas dessas cartas aqui, ó, que são das cartas mais cancerígenas que existem atualmente em questão de dinâmica de jogo, né? Obviamente você vai ter cartas que são terríveis pro jogo no geral, Shifter, Draw, Debarriers, Floodgates, esse tipo de coisa sempre é muito zoado, mas em questão de carta de dinâmica de jogo, os TTTs e cartas que habilitam muito mais essas coisas são bem cagadas, e Isolde, mais uma vez tendo relevância no jogo, né, que não foi banida até hoje, e a Isolde sempre estará envolvida em problemáticas, né, então tá disponível, você usa. Além de que, como é um formato, como eu já falei, com um baixo uso de techs no uso de hand traps, tá ligado? Você acaba se abrindo para abordagens de decks de FTK. Tem decks que tem como mantra, e muitos decks possuem esse mantra, de chegar naquele Crimson Dragon e você fazer o Hot Head, né? Aquele Arcfind que entra dando um Azathoth no turno do oponente. Você faz ele junto com algum Synchro 12 no campo, o Crimson Dragon dá efeito, volta pro deck e invoca esse Hot Head aí, esse Arcfind, que entra e desliga os efeitos do monstro no campo. Em um mundo onde você tem um meta mais estabelecido, que por consequência acaba tendo um número maior de hand traps, por exemplo, esse deck nunca iria se criar. Mas no formato atual ele se cria. Não só ele, mas outros decks que têm abordagens parecidas. E esse Mikanko também tem. Além de ter todos esses fatores que eu falei aqui, né, com questão de cartas second, o Mikanko, uma engrenagem ok, indo second e tal, você ainda tem um FTK indo primeiro, que é o do Ast Golem. Você dá o Ast Golem pro oponente e o Ast Golem não deixa o cara fazer Special Summons. Basicamente é isso, tá ligado? Então você acaba locando o oponente e desligando ali o turno dele, o que é bem zoado. Mas em um mundo onde você tem essa abordagem de trap, esse deck tem uma dinâmica legal, que ele consegue fazer isso, dando FTK nos amiguinhos, e ao mesmo tempo a engrenagem de Mikanko é boa indo segundo. E pra ajudar nessa parada first, você tem muitas coisas como o Kengen, TTT e Sinful Spoils, que chega na Isolde, tá ligado? Que é o grande objetivo do deck. Side deck bem tentando pegar coisas genéricas como o Ash, e aí mais combos como o Draw e os Bishops, além pra completar a parada, né, o TTT Fake, já que ele tem 2 no main deck, Rap's Feather, Herald of Abyss, Spellbound e Debarriers pra deixar o Going First mais covarde possível. Então, enfim, eu disse que não ia falar muito, acabei falando muito sobre esse deck porque é realmente algo que vale ser explorado, né? Quero muito ver como vai ser o desenrolar em outros decks em um centro maior, tá? Quero muito ver pra entender se esse deck se mantém. Me parece ser uma parada de novidade assim, e que ele não tem cancha pra se manter lá em cima, mas eu quero ver mais coisas sobre, né? O deck do Mannadium, que é o vice-campeão aqui, vamos ver se tem alguma questão diferente. Esse Mannadium usa 41 cartas e é bem parecido com... Quer dizer, não é tão parecido, né? Porque esse cara usou a abordagem de Hand Trap com o deck do Thrift, que fez top 4 no ICS de Indianápolis, né? Thrift que ganhou do Paulo lá no top 8, por exemplo. O Thrift lá usava cartas second, né? Então ele usava Droplets já no main deck, acho que com e TTT, se eu não me engano, nos 9 slots de tech card que esse deck tem, e usava o Reframe no side, o que eu gosto de ter Reframe no side ao invés do main. Até porque os monstros já tentam fazer a abordagem da FTK e tal, e o Reframe só coroa isso num side deck que você já sabe que vai primeiro. Tendo ele no main deck, eu acho que não é muito legal. É melhor ter uma carta que me ajude a tentar fazer coisas no segundo, né? Como o próprio Droplets, por exemplo. Esse cara optou pela abordagem de usar 3 Ash, 3 Veiled, 3 Impermanence, e essas são as e 3 Draw. Ele usa 12 Hand Traps, tá? E aí, obviamente, você tem que cortar coisas, né? Por exemplo, o deck do Thrift lá, ele usava 3 Raish, 3 do Visa Sansara, por exemplo. Além de ele usar o Perle-Reino de campo ainda por cima, né? Ele usava o Kelarion, o Rashfobia, o Perle-Reino e também o Paraísos, que é uma consistência absurda e camadas de push.
que é muito do que esse deck precisa. Só que esse amigão aqui, que foi vice-campeão, o que é uma abordagem que provou-se funcional também, ele usou 12 hand traps no Mannadium, tá ligado? Olha só. No Mannadium. É claro que ele teve que cortar cartas, né? Então acabou indo pra 41 cartas e acabou cortando coisas como mais Raish, mais Campos, Sansaras e tal. Mas ainda assim é um deck totalmente funcional, né? 3 do Ryun, 3 do Mick, é o que precisa. 2 Visas, do Visas grandão e 2 do Visas Sansaras, né? Que é um Visas normal sumo e que te ajuda a fazer jogada de Scareclaw. 2 do Raish, 3 Fenris, que pega o Scareclaw aqui também, né? Que é mais uma camada de jogada, só que esse deck não tem paraísos, coisas que o deck do Thrift tinha, né? Pra poder buscar esse Fenrir e esse Fenrir chegar nesse cara a mais. Mas enfim, 3 Calarion, 2 Arrival, 2 Rashfobia, 1 Imagine, 2 da Abyssation, Rota Terraform, Reframe e as Hand Traps, né? Veil, Ash, Draw e Impermanence. Versáteis essas aqui e o Draw muito focado em um formato muito aberto. Gostei da decklist desse cara, tá? Gostei bastante. Achei bem interessante. Não achei que eu ia achar uma decklist interessante de Mannadium, mas essa aqui de fato é. No extra deck do nosso herói tem aqui o Crimson Dragon, só que o Crimson Dragon aqui não vira o Hothead, né? Ele mira o Barone pra poder fazer o Dispatter e é basicamente pra isso que ele serve. No extra deck, no side deck do nosso herói, né, você tem aqui Nibiru, Crow. Esse Crow, o respeito tá dentro do Pearl, do Unchained e do Tiara Laments, né? Pega Rescue? É meio ruim contra Rescue, né? Mas enfim, daí tem mais Spellbounds aqui, ó. Spellbound, que é uma... Eu acho um pouco estranho esse Spellbound, tá? Mas enfim, TTT, Lightning Storm, College e essas cartas, né? Então, interessante o deck desse Mannadium aqui, né? Vamos pro deck de Tiara Laments, o melhor deck Tiara colocado, o melhor Tiara colocado, o Tiara melhor colocado, meu Deus. Ele tá usando 42 cartas nesse deck, POG. E é um Tiara, mais uma vez, sem o King of the Swamp, ou seja, um Tiara sem Lulucarius no extra deck. E, por consequência, o único Tiara Laments que tem de fusão é o Kaleido Heart, tá ligado? Que é muito doido, mas é a abordagem standard do momento do metagame, né? Então, um de cada Tiara, porque elas estão limitadas. 2 só do Reino Heart, 3 da Caixeira. Denier, Mali, que é muito importante desse deck, né? Afinal de contas, você faz a fusão do Dangerous aqui, recicla alguém, e o Dangerous joga Mali, e o Mali junto com o Dangerous vira Bia, que vira nome de Tiara, ou vira Millers, geralmente, né? Que obviamente você usa todos os Millers e Shufflers aqui. De Danger, ele só usa o Mothman e o Nessie, e aí ele tem 2 Shadows, né? O Hollow pra milar mais e o Beast pra comprar carta. Tem o Shyama, que é uma camada mais de jogada e tal. 2 Diviners, 2 Fenris, aí Pelerreino, Scream, Grief, Heartbeat de main deck, Terraform, Foolish Goods, 2 Super Poly, 1 TTT, Sullic, Metanoise e Trivikarma. Enfim, não parece ser um deck tão otimamente otimizado, mas tem tudo que o deck precisa e é isso. O deck é só engine, pouquíssimo espaço de tech, e o pouco espaço de tech que ele tem, ele colocou aqui o Super Poly, talvez dê até pra contar o Fenrir como tech, não sei, mas de tech é bem apertado, né? Realmente, mas é isso que o Tiara é. Geralmente vai, se você usa 41, 42 cartas ali, 6 slot tech, mais do que isso, força muito. É mais ou menos por aí. E o Super Poly acho que é até bem posicionado no formato, né? Enfim. Ele usa o Winda. Tem deck que usa Shadow, mas usa Shadow só como efeitos no cemitério, não usa pra fazer fusão. E aí aqui ele usa o Winda também, né? Além de usar o Barone por causa do Diviner e tal. E ele usa o Barricade Blocker também. Além do Bahamut e do Sap, que eu acho que é a principal interação do Tiara Laments atualmente, né? Draw, Nibiru, Bichel, Scattershot, Duela, que tá usando no side, o TTT Fake, Rapsfeather, Droplets, Sullic e There Can Be são as techs no side deck do nosso herói. A gente passa pra ver infelizmente não tem uma decklist do Sword Soul Super Heavy aqui. Infelizmente não tem, então a gente vai ficar devendo. Vamos acompanhar aqui a decklist do Rescue primeiro, antes da gente ver a decklist do Unchained. Esse Rescue aqui foi top 8, né, do torneio. É um Rescue com Diablo Star e ele usa aquela vertente, né, como eu fiz no vídeo de ontem falando. A engine de Diablo Star, Sinful Spoils, ela te ajuda a colocar o hidrante no campo e isso faz com que Vagabundo se sinta confiante para tirar cartas de consistência do deck, como por exemplo, cortar hidrantes e cortar impulsos, o que particularmente eu não gosto muito. Mas não sou o dono da verdade para dizer o que é certo ou o que é não, né? Ou o que não é. Mas eu acho o impulso muito, muito bom e não cortaria hidrantes também por causa do uso do Sinful Spoils. E enfim, o nosso herói aqui, por exemplo, cortou o impulso. Mas tudo bem. Ele usou 2 da Dark Witch, e aí tem 3 da Seeker e uma da Snake Eye, ok. De resto é bem standard, né? 3 Airlifter, Hidrante, 2 Preventer, 2 do Turbulence, 1 Fire Engine, 1 Impulse, aí 2 Dark Witch. E ele usou também um número bom de hand traps, né? Ele usou 3 Nibiru, 2 Crow, 3 Draw, 3 Ash. Não usou Impermanence nem Veiler, que são hand traps mais 1 pra 1zinha, né? Então o Impermanence nem tá na decklist do nosso herói aqui, né? O Nibiru
e o Draw, claramente uma concessão esperando um formato aberto de combo, que é um formato que teoricamente iria aparecer num formato como esse, com o esperado sendo deck com menos tax de hand trap, né? Então acaba que faz sentido esse uso, além do Ash versátilzão e o Crow pegando dos principais decks do formato, né? Tiara, Unchained, Pearly também, enfim. E é meio que isso, né? E além disso ele tá usando o Icon também, ó. O Icon também é uma carta interessante, versátil, first, second também. De side deck aqui, o nosso herói tá usando o terceiro Crow, Pancra, Cowboy pra ganhar no tempo, Book of Eclipse, o Raps Feather, Ciclones, Super Poly, como eu disse, é uma carta bem posicionada no formato, e Evelyn Message, além dele tá usando o Proxy Magician no extra deck dele, que porra estranha. Ele tem só uma Lady Knight, tem o Protoss aqui, tá? Doideira. Eu ia falar alguma coisa que eu acabei de esquecer, mano, falando desse deck especificamente. Porra, caralho, burro pra cacete, por que eu não falei? Esqueci. Enfim. Vamos passar pra decklist do Unchained aqui. Só pra gente fechar a tampa do caixão. Acho que tem um Horus e um Splight aqui que eu quero ver também. Estamos fazendo nada mesmo. Mas vamos ver aqui o Unchained primeiro. O Unchained também bem standard, né? Que tá usando aqui Charvar, Aruha, tá usando um Sarama só, tá usando Cachorro Azul de main deck, um Raquel, e aí você precisa fazer esse tipo de corte pra poder caber os DDD, que como eu disse no meu vídeo de ontem, acho que nesse momento é útil e necessário de se usar, porque é um momento que você tá precisando fazer Zeus e o caralho, então faz bastante sentido. 5 traps, 3 da Spells, não tá usando a Spell contínua, bom. Um TTT Fake, um TTT True, Prosperity Impermanence. Então ele tá usando também 9 Hand Traps aqui, plus TTTzinho, né? Essa decklist é bem standard, a decklist desse Unchained, né? Draw, Crow, e aí ele tá usando Mistaken Arrest de side deck, né? Com Droplets também pra ir segundo. Ao invés de ele tá usando Draw e Mistaken Arrest, olha que doideira. Droplets, Raps Feather e Evelyn. Vamos terminar aqui a parada falando desse Resonator Horus, olha só. Na verdade não é Resonator Horus, né? Sei lá, é um deck estranho. Que de Resonator ele só usa esse cara aqui, né? Que é o Vision, que ele cai no cemitério, pega uma spell que mencione o Red Dragon Arcfind, e se você controla o nível 5 maior Dark, você pode fazer summon dele da tua mão e ele é um Tanner 2. Então ele é o único Resonator que está sendo usado aqui, e nem tem Resonator Call, tá ligado? Enfim, mas de Horus, ele tá usando aqui os 3 do bichão e o Mamaco, só, para 2 spells. É isso. E aí você tem a pool de Exceed 8 que ele tá usando o Zombie Vampire e o 38, né? Além disso te ajudar a fazer a pool de Synchro também, obviamente, né? De Hand Trap ele tá usando Ash, Veiled, Draw, Impermanence e se estiver jogando uma partida contra decks Darks ou Light, os bichos também contam como Hand Trap. E aí de starter de jogada é só o Black Metal, o Safer e de resto, mano, é bicho, tá ligado? É bicho, doideira esse deck, bem estranho, mas é interessante. Tá aí o side deck do nosso herói. E pra fechar a tampa do caixão, vamos ver esse Splight aqui de 50 cartas, que é o Splitezinho que tá usando os Nibble no talo, né? 3 Beaver, 3 Angler e um do Sunfish. É Sunfish o nome dele? Isso, Sunfish. Além de estar usando, né, obviamente, a engine de swap. E os Nibble aqui combinam muito de você usar a engine de Brave, né? Porque você precisa descartar uma carta e tal. E ele tá usando full, né? 3 Aquamancer, 3 Aramécia, o Dracoback e o Faithful Face Up. E aí, de resto, ele tá usando a engine de starter full, de Splight full também, né? Com 3 Blue, 3 Jet, 1 Red, 1 Carrot só. E 2 Starter. E ele não tá usando... Ele tá usando Double Cross, ele não tá usando o Smashers, né? Nem no side deck não tem Smashers. Daí de tech, o que coube é 3 Draws, que ele tá usando, 3 Ashes, ok. 3 Evelyn, 3 Impermanence e 2 Droplets e 2 TTT. Parece até um número maior, mas aqui é em 50 cartas, né? Enfim, é um deck que é feito pra chegar no Spring e tal, né? O Spring é a principal coisa e o Brave Token te ajuda a fazer mais interações, sei lá. É um deck bem estranho, eu sinceramente não achei muito POG, não. Shifter tá aí, né? Um deck que consegue usar Shifter, é um deck feliz. TTT Fake, Herald of Abyss, Raps Feather, Life Storm, e aí Floodgate, Anti-Spell e Summon Limit. Enfim, esse aqui é o contexto geral do torneio que rolou nesse último fim de semana, né? Como vocês podem ver, aberto, e é porque a gente não tem mais informações sobre outros decks. Mas eu acho que não vai mudar muito o panorama sobre a percepção geral do formato, né? O Dratua e o Paulo fizeram um top aqui, ó. 2 jogadores brasileiros, o Paulo de Tiara, o Dratua eu não tenho certeza, mas vamos ficar devendo aí. Mas enfim, esse é o panorama atual do formato, estou curioso para ver os desdobramentos dele, é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais.